Mais gratidão, menos murmuração. Thaís, antes de projetar o primeiro slide, apaga aquela referência bíblica, porque ela foi do culto da manhã, tá bem? Mais gratidão, menos murmuração. Este tem sido o nosso tema de reflexão durante estes meses, mas já está chegando ao final, viu? Logo mais nós vamos introduzir mais um tema, tratar de sobre mais uma perspectiva, uma nova perspectiva. Eu posso até antecipar aos irmãos, nós vamos estar falando durante os próximos 3 meses, o segundo trimestre deste ano. A ideia é mais serenidade, menos ansiedade. Mais serenidade e menos ansiedade. Por isso mesmo eu gostaria de já começar anunciando aos irmãos qual é a atitude desta semana, qual é o nosso compromisso, qual é o nosso desafio. O nosso grande desafio durante esses próximos dias será o desafio de testemunhar daquilo que aprendemos com a gratidão durante este tempo. E eu quero desafiar você a testemunhar isso, conversando com pessoas, falando com seus amigos, compartilhando com pessoas mais próximas, aquilo que você aprendeu durante este tempo acerca da gratidão, se de alguma forma impactou a sua vida. E como disse pela manhã, mais uma vez nós estamos sendo plagiados, e dessa vez foi a chamada Rede Globo de televisão. Por quê? A nossa ideia é essa: grave um vídeo de 15 segundos com o seu testemunho e envie para ibfavidaqueeuquero@gmail.com. É um vídeo curto. Agora lembre-se que tem que ser na horizontal, braço esticado, alguém poderá fazer, um amigo poderá fazê-lo, mas a ideia é recebermos estes vídeos e, a depender do número de mensagens, das contribuições, dos testemunhos, nós vamos colocar isso durante os cultos. Vai ficar também na página da igreja, e eu acho que vai ser muito interessante, porque às vezes eu sinto falta, irmãos, dessa resposta da igreja àquilo que Deus tem falado. Algumas vezes no ministério, nós sentimos falta dessa resposta. O que de concreto, o que de objetivo, o que de atitude, o que houve de transformação no meio do povo de Deus? Pastor, mas eu fico um pouco constrangido. Não pense nisso não. Pense na vida ou nas vidas que você vai abençoar a partir do seu testemunho. Então já sabe, grave um vídeo de 15 segundos, não precisa ser no lugar mais belo da cidade, um ponto turístico, absolutamente não precisa. Pode ser em sua casa, na varanda de sua casa, com seus amigos, no seu ambiente de trabalho, mas grave este vídeo e envie aí para este e-mail. O texto bíblico que vamos ler hoje será uma leitura diferente. Eu vou ler 3 versos, mas cada verso de um dos evangelhos sinóticos. O que eu quero que os irmãos, nesse momento, tenham oportunidade é relembrar, trazer à memória aquela que foi a oração de Jesus quando esteve no Getsêmani. No texto de Mateus, capítulo 26, versículo 39, a oração de Jesus ela foi reproduzida da seguinte maneira: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. No Evangelho de Marcos, esta mesma oração foi registrada, só que no capítulo 14, no versículo de número 36. Ali o registro foi feito com as seguintes palavras: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E, finalmente, o terceiro evangelho sinótico, o evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Ali a oração de Jesus foi registrada assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Algumas vezes, orar será a única e a melhor coisa que você poderá fazer. Não restará muitas outras alternativas, não restarão outras alternativas. E a única coisa que você vai poder fazer, de fato, será interceder, orar. Mas não menospreze
este momento de oração. Não menospreze este tempo de oração na presença do Senhor. Ele fará diferença na sua vida. Mesmo que não modifique as circunstâncias ou o curso da história, não seja alterado, este tempo de oração vai permitir que você encontre estrutura emocional, estrutura espiritual para enfrentar as mesmas dificuldades ou aquelas dificuldades que você gostaria de ver afastadas de sua vida. E é preciso aprender com a experiência de Jesus, sim. Porque nesta hora, na hora da dor, na hora do Getsêmani, você vai descobrir a importância de uma relação íntima com Deus. É nesta hora e não noutra que você vai perceber que a relação com Deus vai fazer uma enorme diferença na sua vida. E quando falo isso, eu estou pensando nas expressões que o próprio Cristo usou para se dirigir ao Deus Pai. Se você se recorda, o texto sagrado que lemos, ou os textos sagrados que lemos, no Evangelho de Mateus dizia meu Pai, no Evangelho de Marcos dizia Abba, Pai, e aí no Evangelho de Lucas apenas a expressão Pai. Eu não sei se você já passou por isso, de encontrar alguém e começar a tentar trazer à memória qual é o nome dele. Como é que ele se chama? Na vida de pastor isso acontece algumas vezes, raras vezes, viu irmãos? Raras vezes, mas às vezes acontece. A gente encontra com alguém que nos abraça de uma forma tão intensa e eu fico a pensar, meu Deus, qual é o nome deste homem, qual é o nome desta mulher? Porque o mínimo numa relação de intimidade é saber o nome. Aliás, eu não sei se você conhece os nomes das pessoas que estão à sua volta. Para evitar que você incorra num erro como esse, pode pergunta agora, qual é o seu nome? Pronto, faça isso. Qual é o seu nome? É só o nome, viu? É só para perguntar o nome. É só para perguntar o nome. Notem que na oração de Jesus no Getsêmani, ele sabe com quem ele está falando. Ele sabe a quem está dirigindo a sua oração. E o interessante é que Marcos fez questão de guardar, preservar aquela palavra aramaica que ali se encontra, Abba, que quer dizer pai. Joaquim Jeremias, um dos estudiosos do Novo Testamento, ele diz que a palavra Abba, na verdade, não seria a forma correta de tratar o pai. A palavra hebraica é a palavra Ab. A Abba, segundo ele, é a forma que os pequeninos começam a aprender ou a pronunciar o nome dos seus pais. Ele não consegue dizer Ab, e aí ele começa a falar Abba. E Jesus trouxe isso para a oração. E é curioso perceber que o mesmo Jesus que nos ensinou a orar o Pai Nosso, é o mesmo Cristo que no Getsêmani, quando ora, fala meu Pai, fala Abba Pai, fala Pai. E uma coisa surpreendente, irmãos e irmãs, preste atenção nisso. É bem verdade que passar por uma experiência de tribulação na presença de Deus gera intimidade. Mas não espere a dor para se tornar, ou para tornar a sua relação com Deus uma relação íntima, uma relação de profundidade. Porque na maioria das vezes, irmãos, as dificuldades que nos assaltam são tão urgentes que sequer tempo para construir esta relação você não vai ter. Por isso, aproxime-se de Deus agora, para quando estiver no Getsêmani, saber com quem vai estar falando. Continuo a pensar na oração de Jesus, e eu percebo que se há uma coisa que nós precisamos fazer enquanto estamos orando, é de sinceridade. Ao orar, seja sincero, seja sincera naquilo que você coloca diante de Deus. Apresente a Deus aquele que verdadeiramente é o seu desejo. E nesta hora, o que me preocupa é às vezes uma postura politicamente correta. Não parece razoável que eu peça tal coisa ao Senhor. Se é o que está no seu coração, peça. E deposite no juízo de Deus o critério maior para conceder ou não conceder, mas seja sincero. Na oração de Jesus, nos evangelhos, por exemplo, o evangelho de Mateus, ele insiste com a ideia da sua petição e está escrito, passe de mim este cálice. No evangelho de Marcos, afasta de mim este cálice. No evangelho de Lucas, passa de mim este cálice. Qualquer um que tenha lido, que tenha escutado a oração de Jesus, sabia responder claramente o que Jesus está clamando, o que ele está pedindo, o que ele está suplicando. Por isso, seja objetivo em sua oração.
Às vezes eu vejo algumas pessoas apenas falando: ó Senhor, derrama a bênção sobre a minha vida. Mas qual é a bênção, irmão, que o irmão exatamente precisa ou necessita? Senhor, toma conta dos meus filhos. Sim, em que circunstância? Onde é que eles estão? Nomine os seus filhos, um por um. Seja claro diante de Deus quando estiver em oração. Ainda que com a alma tomada de angústia, seja claro em suas orações diante do Senhor. Mas uma outra observação preciso fazer a partir das orações ou da oração proferida por Jesus no Getsêmani. Lembre-se que oração é submissão. Você vai precisar dizer não para si mesmo e sim para a vontade de Deus. Oração é submissão. Basta ler as referências que há pouco fizemos. No Evangelho de Mateus, Jesus diz claramente: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Em Marcos ele diz: não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E finalmente em Lucas ele vai dizer: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Por isso, quando nós oramos, nós nos submetemos àquela que é a vontade do Senhor. E em quarto lugar, e eu termino aqui fazendo essa abordagem especificamente sobre a oração de Jesus, tenha muito cuidado com a sua teologia. Os seus problemas, as suas experiências pessoais não alteram nem determinam aquele que é o caráter de Deus. É impressionante porque em sua oração, Jesus ele diz em Mateus: se é possível. No Evangelho de Marcos está registrado assim: todas as coisas te são possíveis. E já no Evangelho de Lucas aparece a expressão: se queres. A questão não é se Deus pode, a questão é se Ele quer. Eu reconheço pela fé que Deus ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Mas o que eu não sei e preciso aprender na oração é se de fato é isto que Deus quer para a minha vida. Por isso, quando eu oro, eu me submeto àquela que é a vontade soberana de Deus. Dito essas coisas, agora sim me permitam tentar responder uma pergunta. A que Jesus se refere quando fala do cálice na experiência do Getsêmani? Que cálice é esse que o Senhor pede para que seja afastado, pede para não beber? Normalmente, os sermões que debruçam sobre esse texto identificam o cálice como o sofrimento que estava por vir. Sustentado na ideia da onisciência do Cristo, na capacidade ou no poder que tem o Filho de Deus de saber o que estava por acontecer, muitos acreditam claramente que a angústia vivida por Jesus no Getsêmani tenha sido a angústia que precedeu os açoites, tenha sido a angústia que precedeu a dor da crucificação. Mas deixe-me dizer, eu acredito que a expectativa do sofrimento não parece ser suficiente para explicar toda a angústia de Jesus no Getsêmani. E eu quero justificar esta ideia. Primeiro, em função daquilo que a gente chama na história da igreja de Atas dos Mártires. As Atas dos Mártires, que na verdade são testemunhos sobre o martírio dos cristãos no primeiro século, elas registram na vida daqueles homens e mulheres uma atitude firme, uma atitude decidida frente ao martírio. E se quiserem, por favor, lembrem-se da experiência de Estevão. Estevão, ele é apedrejado e diz o texto sagrado que ele morre testemunhando, louvando a Deus, glorificando o Senhor. Os cristãos do primeiro século, quando foram levados para o martírio, muitos foram cantando e testemunhando à igreja do amor de Deus. A grande pergunta que fica é: como os discípulos do primeiro século conseguiram enfrentar o sofrimento com tal atitude e o próprio Cristo, Filho de Deus, não? Isso não parece razoável. A segunda razão que me leva a pensar que o sofrimento por si só não é bastante é lembrar das palavras de Jesus ao apóstolo Pedro. No capítulo 18, no versículo de número 11 do Evangelho de João, Pedro oferece uma alternativa à espada, à luta, o enfrentamento. E o Evangelho de João registra as seguintes palavras de Jesus para o apóstolo: põe a tua espada na bainha, guarda a tua espada. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu?
E se os irmãos se recordam, ele chega a dizer que tinha poder, naquele momento, de convocar um exército de anjos. Por isso Jesus ele não está temendo enfrentar a dor. Jesus não está temendo enfrentar o sofrimento. Talvez a resposta não seja essa. Talvez o cálice do Getsemane não seja tão somente o cálice do sofrimento da cruz do Calvário. Talvez não seja. E acrescento aqui ainda uma outra razão para afirmar isso. Quando Jesus ele é crucificado, oferecem a Jesus uma mistura de vinagre com fel. Não sei se você se recorda. Mas a recusa da bebida na cruz, e aquela bebida era utilizada para amenizar as dores de quem estava sendo crucificado, para amenizar o sofrimento. Funcionaria como uma espécie de anestesia à dor. Mas diz o texto sagrado, Mateus capítulo 27, versículo 34, que deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Portanto, por mais intensa que tenha sido a dor, Jesus não recorreu àquilo que poderia ser o mais confortável. Eu quero lembrá-lo que quando a Bíblia fala do amor de Cristo pela sua igreja, ele diz: e tendo amado os seus, amou-os até o fim, até o último momento. Por isso, vou repetir, eu pessoalmente não acredito, e essa não é uma questão doutrinária, por favor, é somente de caráter teológico, que o cálice a que Jesus se refere no episódio do Getsemane tenha sido tão somente o sofrimento que estava por vir na cruz do Calvário. Eu não creio, não me parece suficiente, não me parece bastante. Então qual seria a alternativa? Vou ser bem claro, irmãos, o que eu percebo é que aquele cálice, o cálice do Getsemane, ele representa a ira de Deus. Estive falando sobre ira de Deus no culto passado, da quarta-feira. Eu sei que falar de ira de Deus não parece muito palatável, não é muito confortável. Nós preferimos falar de outros atributos de Deus, tais como a sua misericórdia, tais como o seu amor, o seu perdão, a sua graça. Nós recusamos, temos dificuldades em aceitar o conceito de ira de Deus, que na verdade é um atributo divino. A não ser que eu e você venhamos a rasgar as páginas do livro santo, sempre que se referir à ira do Senhor. Eu sei que o tema não é muito confortável, mas ele é bíblico. A Bíblia fala da ira de Deus, e não é nos textos tão somente do Antigo Testamento. Por incrível que pareça, não é. Não é. A ideia, meus irmãos, é que quando a Bíblia fala da ira de Deus, a Bíblia, na verdade, está falando da forma pela qual o Senhor, em sua perfeição moral, reage àquilo que é o pecado. Não é em relação ao pecador, mas em relação à atitude, ao pecado cometido. É a forma como o coração de Deus reage diante do pecado humano, diante da maldade humana. Eu sei que parece delicado, irmãos, mas a perfeição moral de Deus exige o conceito de ira de Deus diante daquilo que é errado. Porque caso contrário, nós teríamos um Deus indiferente, sem qualquer reação. Diante da verdade ou da mentira, ele teria a mesma postura. Diante do erro ou do acerto, diante do pecado ou da consagração. Por isso eu insisto, nós estamos aqui diante de um cálice amargo, difícil, doloroso. O cálice cheio da ira de Deus em relação ao pecado da humanidade. Eu não sei se você já ouviu a expressão morte vicária ou morte substitutiva, que é um conceito teológico que diz que na verdade aquela cruz não era do Cristo. Aquela cruz era minha, era sua. O sofrimento que Cristo assumiu não era para ele, mas ele sofreu por mim. Um dos textos mais belos sobre isso, talvez seja o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, versículos de 4 a 6. Eu vou ler e eu quero que os irmãos e irmãs prestem atenção aos grifos que fiz. O texto diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Os irmãos podem imaginar o peso de todo o pecado do mundo sendo levado na cruz do Calvário pelo Senhor? O que o texto está dizendo é que por um momento Jesus tomou todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades, e levou na cruz do Calvário. E a partir daquele momento ofereceu perdão para os seus filhos e filhas. Aliás, há algo lindo nisso, é quando o Evangelho de João diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No Antigo Testamento, o sacrifício dos animais, ele era feito para, de alguma forma, aplacar a ira divina em relação ao pecado. Mas em Cristo é o pastor que morre pelas ovelhas. E isso é lindo, irmãos. Eu quero lhe dizer que Cristo tomou os nossos pecados. Por isso a dor, a angústia do Getsêmani, porque aquele cálice representava, portanto, todo o juízo de Deus sobre o pecado da humanidade. É bem verdade, e eu me lembro de um autor que com uma certa irreverência disse que Deus poderia ter nos libertado de qualquer maneira. Ele poderia ter feito simplesmente por um decreto dele: estão perdoados. Mas isso, irmãos e irmãs, iria de encontro àquele conceito que é o conceito da justiça divina. Eu me lembro de uma ilustração usada pelo Billy Graham, em que pregando ele dizia e falava de um juiz que julgou a causa de uma mulher, estabeleceu uma multa, mas depois de ter estabelecido essa multa, ele saiu de sua cadeira, tirou a toga, foi lá e ele mesmo pagou a dívida que havia estabelecido quando da sentença. E o Billy Graham, em seu sermão, ele dizia que foi exatamente isso que aconteceu conosco. O próprio Deus que estabeleceu que o pecado ele tem como salário a morte, ele assume a cruz do Calvário, toma sobre si todos os meus pecados para libertar-nos de toda a culpa, de toda a iniquidade, irmãos. Por isso, quando nós nos debruçamos sobre a ceia, nós precisamos entender o quanto foi custoso para o Filho de Deus a morte na cruz do Calvário. O pastor Tim Keller, ele escreve uma frase que eu acho linda. Ele diz o seguinte: se o cálice não fez desistir de nós, nada fará. Se o cálice não fez desistir de nós, nada fará. Mas deixe-me avançar um pouco mais para apresentar-lhes dois caminhos e uma decisão. Eu não sei se você ainda se recorda do texto de Isaías capítulo 53, espero que sim. O texto em que Jesus há uma profecia messiânica, dizendo que o Messias haveria de tomar sobre si nossas iniquidades, nossos pecados, através das suas feridas nós encontraríamos cura e receberíamos paz. Mas há um momento no versículo 5 que o texto vai dizer claramente assim: o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Há duas promessas nesse texto, consegue enxergá-las? Primeiro, diz o texto sagrado, paz. Segundo, o texto sagrado fala sobre cura. Deus é o Deus que nos concede paz, isso tem a ver com a alma. Deus é o Deus que cura, isso tem a ver com o corpo. O que o texto está dizendo é que a graça de Deus revelada em Cristo Jesus e na cruz do Calvário é suficiente, irmãos. É a resposta de Deus para a minha vida e a sua vida, diante daquilo que foi o salário do pecado, do meu distanciamento do Criador, do seu distanciamento de Deus. Por isso, a primeira alternativa é esta: é reconhecer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É reconhecer que pelas feridas do Cristo nós somos curados. Mas há um quadro para mim extremamente doloroso. Está em moda hoje a reflexão em torno do Apocalipse, não é, irmãos? Mas no capítulo 14, versos de 9 a 10, há uma referência ao chamado cálice da ira de Deus. E aliás, o cálice da ira de Deus, ele é um tema recorrente. Você vai encontrar no profeta Jeremias, no profeta Isaías, no livro dos Salmos,
Pode procurar. Coloca lá no seu aplicativo, na sua concordância, a ideia de cálice, ou cálice da ira de Deus, ou ira de Deus, e você vai encontrar facilmente. Mas de todos os textos, para mim, o mais impactante é aquele que está escrito em Apocalipse 14, versos de 9 e 10. Lá está escrito assim: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Eu disse, irmãos, que esse não parece ser um tema muito agradável, não é? Mas é bíblico. E se os irmãos perceberam, há algo para mim muito inquietante nesse texto. É quando ele diz que esse cálice é sem mistura. No primeiro século, o vinho tomado pelos judeus, ele era diluído em água. Normalmente uma proporção de 1:10 ou 1:3. O vinho que era servido à mesa era um vinho assim, diluído em água. E por uma razão simples, irmãos, pela questão do teor alcoólico. O álcool do vinho é fruto da fermentação, diferente de outras bebidas. Mas estimam que algo em torno de 15% de álcool deveria ter o vinho, especialmente cultivado ali pelos judeus do primeiro século. O que acontecia é que, ao beber o cálice de vinho, aquela família, aquele judeu, fazia diluindo em água. Era um vinho com mistura. O irmão consegue entender então o que é que o Apocalipse está dizendo? Está dizendo que nos últimos dias, a condenação eterna, este vinho, a ira de Deus, o cálice da ira de Deus, será servido sem ser diluído. Sem ser diluído. Por isso eu volto a dizer, existem duas formas de reagir a tudo isso. Uma é olhando para a cruz e dizendo: eu creio que o castigo que me traz a paz, Jesus levou sobre si. Eu creio que pelas suas feridas eu serei curado. Ou acabar enquadrando-se no texto do capítulo 14 do livro de Apocalipse, onde diz o texto sagrado que sem mistura será servido o cálice da sua ira. E eu fico imaginando, porque o texto que fiz referência há pouco no livro dos Salmos, quando trata do cálice da ira de Deus, fala de um cálice misturado. E eu fico imaginando, meu Deus, as pragas e tantas coisas que aconteceram, era um cálice diluído. E eu começo a pensar como seria ou como será o cálice de um vinho que ainda não sequer foi misturado. Mas eu vou terminar, irmãos, até para que a igreja possa respirar. Eu estou vendo que alguns estão segurando o fôlego. Está diante de nós um novo cálice. E é tão lindo pensar nisso, irmãos. Cristo, ele sabia que o tempo estava chegando, e ele reúne os seus discípulos para a celebração da ceia. E diz o texto sagrado que depois de cear, ele tomou o cálice em suas mãos. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 20, ele olha para os seus discípulos e diz assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Aquilo que parecia ser motivo de sofrimento, de angústia, se transformou em motivo de gratidão. Porque ao dizer essas palavras, ou melhor, antes de dizer essas palavras, o texto sagrado diz que ele deu graças. E olhou para aquele cálice como símbolo de sua morte, e diz: agora diante de vocês existe um novo cálice. Não mais o cálice da ira, mas o cálice da nova aliança. Não mais o cálice do juízo, mas o cálice da graça. Não mais o cálice da morte, mas o cálice da ressurreição. E aí o texto sagrado diz: a aliança que foi celebrada no meu sangue, derramado em favor de vocês. E mais uma vez a ideia de uma morte substitutiva, de um sacrifício vicário, realizado por Jesus na cruz do Calvário.
A grande pergunta que tudo isso coloca diante de mim e de você é: que cálice eu pretendo beber? De que cálice eu pretendo beber? Eu quero somente lhe dizer que aquelas duas promessas, paz e cura, são verdadeiras. E o Senhor está me convidando e convidando você a olhar para trás, trazer na memória o sacrifício da cruz e render graças ao Senhor, irmãos. Porque se Deus nos tratasse da forma como merecemos ser tratados, certamente nenhum de nós estaria mais vivo. Mas Ele nos trata pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele toma sobre si todas as minhas iniquidades e oferece a mim e a você um novo cálice, o cálice da nova aliança, celebrado pela entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O pão e o vinho que serão repartidos com os irmãos e irmãs é símbolo e certeza e proclamação desta verdade. Mas, como disse, a escolha é sua. Não são somente dois caminhos ou duas alternativas. Também traz consigo a responsabilidade de uma decisão. E a grande pergunta, eu insisto, é somente uma: de que cálice você pretende beber? Feche seus olhos por um instante, especialmente você que nos visita, e renda graças ao Senhor pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por tudo quanto representa a cruz do Senhor em nossas vidas. Diga: Senhor, sou eu quem precisa ser curado, sou eu quem preciso de paz, e eu entendo que a paz que necessito, a cura que necessito, emana da cruz do meu Senhor.